Olá, meus irmãos, a graça e a paz, como é que você está? Tudo bem? Bom, meus queridos, é fato que esses dias nós estamos vivendo, dias difíceis, dias de incertezas, dias de preocupações, e eu tenho percebido que muitos irmãos têm, padecido de muita angústia, muita preocupação, têm perdido a sua paz. Mas para nós que somos cristãos, a verdade da palavra é que nós sabemos que, com base na profecia bíblica, que esses dias, são apenas um ensaio daquilo que ainda está por vir, daquilo que ainda se manifestará. E como igreja, nós temos ministrado nesses últimos meses aí sobre a volta do Senhor Jesus, sobre o nosso encontro com o Senhor no arrebatamento, e nós, como filhos de Deus, deveríamos estar, na verdade, ao invés de com medo, de receosos, de preocupados, deveríamos estar nessa santa expectativa em nosso coração, de nos encontrar com o Senhor. Mas sabemos que estamos aí diante dessa pandemia e muitos irmãos têm, sofrido com isso. E eu senti hoje de gravar esse pequeno vídeo aqui para trazer uma palavra de Deus para você, porque nós temos percebido uma reação no coração dos irmãos, uma reação inesperada, diante desse quadro, seja da pandemia, onde infelizmente pessoas têm sido contaminadas ao nosso lado, cada vez a morte tem chegado mais perto de nós, em alguns familiares, conhecidos, e nesse tempo, nessa situação, muitos irmãos têm ficado apavorados, têm perdido a paz, têm perdido noite de sono, outros têm até mesmo adoecido, que estão angustiados, tem uma tremenda angústia no seu coração, muitos estão com medo da morte, com medo de morrer, outros, para nossa surpresa, também têm enviado mensagem, que não estão tão com medo da pandemia, não têm demonstrado isso, mas estão com medo, na verdade, até mesmo da volta do Senhor, porque sabemos se, o Senhor ele está às portas, e esse encontro com Deus será inevitável para todos nós. Na verdade, nós como filhos deveríamos estar ansiosos por esse momento. Nós não queremos que esse momento seja determinado pela morte, não, queremos que ele seja pelo arrebatamento. Mas independente de uma situação ou de outra, um dia, tanto eu quanto você vai estar diante de Deus. E esse fato, ao invés de ser motivo de alegria, para nós, para muitos tem sido motivo de quê? De tristeza, de medo, de angústia, de pavor, Só que, como é que você está sentindo hoje, meu amado? Como é que você está sentindo no seu coração hoje? Você está desesperado, está preocupado, está angustiado? Então eu quero dar uma palavra de Deus para você, porque nós sabemos que o medo, ele não procede de Deus. O medo não é do Senhor. Nós sabemos que o medo é uma arma do inimigo, O diabo é que, através do medo, ele usa essa arma poderosa chamada medo para roubar a nossa paz, para roubar a nossa alegria. Mas Jesus ele disse lá em João 17 que nos deixaria a paz, A vontade de Deus é que nós estejamos em paz. Mas o diabo ele quer roubar a nossa alegria, quer roubar a nossa paz, quer roubar o nosso descanso, e ele usa isso com o medo. Pastor, mas como é que o medo se manifesta na nossa vida? O medo em nós que somos filhos de Deus, o mundo lá fora, as pessoas que não têm um relacionamento íntimo com o Senhor, que não entregaram suas vidas ainda ao Senhor Jesus, elas têm medo da morte. Por que elas têm medo da morte? Porque elas sabem que estão em déficit, estão devendo algo para Deus. E elas têm medo porque sabem que tem que prestar conta para Deus. Mas e nós? E nós os cristãos? Como é que o medo se manifesta em nós? O medo se manifesta em nós quando lá no nosso íntimo, o diabo ele joga uma seta lá no nosso coração, e faz surgir aquela sensação, de que nós estamos devendo algo para Deus. Normalmente isso acontece porque nós caímos na armadilha do diabo, na armadilha do inimigo, tentando, ele faz com que a gente comece a tentar viver uma vida baseada na nossa própria justiça, confiado nas nossas próprias obras. Mas como você sabe, a maior parte das nossas obras são más, elas não estão à altura do padrão de Deus. Se você for honesto, você sabe que por mais que você tente, se esforce para fazer a coisa certa, lá no seu íntimo você sabe que não está à altura do padrão de Deus. E por causa disso nós ficamos com medo. Poxa, se eu encontrar com o Senhor hoje, se eu morrer hoje, ou se Jesus voltar hoje, eu terei paz ou estou muito preocupado? Eu estou devendo algo para Deus? Minha vida não tem sido tão santa assim? Eu não tenho feito por onde merecer? E esse medo, ele vem e nos
nos escraviza. Mas lá em 1 João 4,18, a Bíblia diz que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, ele lança fora todo o medo. Porque o medo, diz João, ele produz tormento, ele nos atormenta, né? Nos traz ansiedade, nos traz angústia, nos traz aquele entalo na garganta, né? Mas a Bíblia fala que aquele que teme, aquele que anda escravo do medo, nele não tem sido aperfeiçoado o amor. Então, por causa disso, porque muitos irmãos eu percebo que muitos irmãos e irmãs têm sofrido dessa situação, eu resolvi gravar esse pequeno vídeo aqui para te falar algo da parte de Deus. Eu quero te lembrar a respeito da graça de Deus nesse dia, meu irmão. Porque quando nós entendemos, né, a verdade sobre o perdão, sobre a graça de Deus, todo medo ele se vai, ele se dissipa. Não é? João diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Desculpa, então eu quero falar para você sobre o verdadeiro amor. E esse verdadeiro amor não é o amor que você sente para Deus, mas é o amor que Deus sente por você. É o amor dele para conosco. A Bíblia fala que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então nós temos que confiar no amor de Deus para conosco e não nós para com ele. Porque às vezes tem dia que você amanhece desanimado, amanhece triste, está passando por dificuldade, está passando por problemas, está passando por lutos, aí você parece que seu amor esfria um pouco. Mas acredite, o amor de Deus por você jamais se esfria. Entenda que Deus já te ama ao máximo. A Bíblia fala lá em Romanos 5,8 que Deus ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, mesmo quando nós vivíamos uma vida longe de Deus, uma vida afastada de Deus, fazendo tudo aquilo que Deus manda não fazer, mesmo naquele tempo, Deus já nos amou ao máximo. E Paulo ele fala mais ainda, olha, se ele te amou enquanto você era pecador, ele provou que te amava quando você era pecador, quanto mais agora. Quanto mais agora, né, que nós somos justificados pelo seu sangue, diz Paulo. Nós então seremos, se nós somos justificados pelo sangue, nós também seremos por ele salvos da ira. Sabemos que nós ficamos com medo aí da grande tribulação, do que está por vir, mas acredite, isso não é para nós seremos salvos dessa ira. Entenda que Deus já te ama ao máximo. Independente da situação, hoje você é filho. Se ele te amou enquanto você era pecador, você era inimigo de Deus, quanto mais agora que você é filho. Então, meu irmão, por mais que as coisas não estão boas na sua vida, estão aí, né, as notícias são ruins, acredite que você não precisa se desesperar. Você pode ter paz mesmo no meio da tempestade. Você pode ter paz porque você tem um Deus que cuida de você. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 13, diz assim, olha, estas coisas vos escrevi a fim de saber que você tem a vida eterna. É a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então João lhe escreve, eu escrevi para você saber que você tem vida eterna. Você que crê no nome de Jesus, você tem vida eterna. Se você morrer hoje, você vai para o paraíso. Você vai se encontrar com o Senhor. Então ele complementa, e esta confiança que temos para com ele. Se pedirmos algum... E o texto continua dizendo, né? E esta é a confiança que temos para com ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos. Estamos certos que nós vamos receber aquilo que nós temos pedido para ele, meu irmão. Então creia, né? Não creia nas suas próprias obras. Não viva confiado no seu próprio mérito, mas creia na obra daquele, né, que realizou na cruz do Calvário uma obra de salvação na sua vida, que é Cristo Jesus. Ele fez isso ao seu favor, né, pois é a obra de Cristo que te dá livre acesso à presença do Pai, que te dá confiança para com Ele, que tira de você esse peso, né, terrível de tentar viver uma vida agradando a Deus com suas próprias obras, que só te traz angústia isso, mas confie na obra do Calvário. Então, se você está em Cristo, meu irmão, se você está em Cristo, a Bíblia diz que já nenhuma condenação há sobre a sua vida. Lá em Romanos 8,1 diz, agora pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida de Cristo Jesus, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então hoje você pode descansar. Se você morrer hoje, ou se Jesus voltar hoje, né, a Bíblia te dá essa paz, essa segurança, que já nenhuma condenação há sobre você. Não tenha medo de Deus, não tenha medo da morte, não tenha medo de nada.
Ah, pastor, então vou viver uma vida agora de qualquer jeito. Não. Estamos aí em momentos de dificuldade, de enfermidades. Tome cuidado, se cuide, cuide dos seus, cuide da sua família, se proteja. Mas não é motivo para você andar agora angustiado, para você perder a vontade de viver, para você viver num quarto trancado, né, debaixo de opressão, de depressão, de tristeza. Não. Esteja na expectativa que o Senhor, ele vem buscar você, meu irmão. Nenhuma condenação há. Ah, pastor, mas se o pior acontecer, como é que eu ficarei? Pois é, olha que tanto que Deus é bom para nós. Infelizmente, nós ainda estamos ainda nesse corpo mortal. Infelizmente, a morte ainda é uma realidade nas nossas vidas. E Deus, ele sabe disso, que nenhum de nós quer morrer. Eu não quero morrer, você não quer morrer. Né? Nós temos medo da morte. Deus nos criou, né, para ser eternos, mas infelizmente o pecado entrou e nós estamos ainda sujeitos à morte. Mas ele sabe disso e ele ainda deu uma promessa. Jesus falou lá em João 3, perdão, João 11, 25 diz, ó, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Ele pergunta. Então ele nos deixou essa confiança, nos deixou ainda essa segurança, que às vezes a morte vai vir, às vezes vamos ter que encarar a morte, mas se nós estamos em Cristo, ainda que morramos fisicamente, nós viveremos eternamente. Há uma promessa de ressurreição no último dia para cada um de nós, meu irmão. Então, eu quero te trazer essa palavra hoje, nesse dia, para que você tenha paz, para que você tenha alegria no Senhor. Não viva no desespero, você que está angustiado, você que está sobrecarregado, tem vivido dias maus, dias tristes. Eu senti no meu espírito de mandar essa palavra para você, né? Ah, pastor, eu tô bem, mas eu tenho alguém na minha família que está passando essa dificuldade. Conheço os amigos que estão sofrendo, estão apavorados. Quero te encorajar a mandar esse vídeo para eles também, porque a palavra de Deus é para nos trazer esperança. Mas você pode estar aí, ah, pastor, mas eu não tenho o hábito de ir para a igreja, não, né? Não sei nem se eu acredito nessas coisas, estou com medo, o que fazer? Como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer para mudar essa situação de angústia que eu estou passando? Olha, a Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou você de tal maneira que ele enviou o seu filho Jesus para morrer no seu lugar. Para que se você crê nele, crê que você sozinho não consegue ir ao céu, mas que você tem pecado, né? Que você, por mais que queira fazer o que é certo, às vezes você erra. E você que entende isso, reconhece isso, você pode crer que Deus enviou Jesus para morrer no seu lugar, para que você possa ter vida eterna. É isso que o texto diz, olha, João 3,16. Você pode abrir na sua Bíblia, não é eu que estou te prometendo, não é pastor nenhum, é a palavra, é o próprio Cristo. É uma palavra do próprio Jesus que ele diz, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então quero finalizar esse momento aqui orando por você. Quero deixar essa palavra, que Deus possa trazer paz no seu coração. E se você ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus, você pode fazer isso agora mesmo, do seu jeito aí. Você apenas fala, você fecha seus olhos e fala: Senhor Jesus, entra no meu coração, tira todo o medo. Eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero convidar o Senhor para entrar no meu coração, né? Depois você pode nos procurar quem te enviou esse vídeo, né? Que ele vai te dar mais detalhes de como você viver daqui para frente como um filho de Deus. Porque a verdade é que os dias são maus, mas acredite, os dias vão piorar. Eu não estou dizendo isso aqui para assustar você, para tentar convencer você de qualquer coisa. Não. Quero dizer que mesmo nos dias maus você pode ter paz com Deus. Então eu quero encerrar esse momento aqui orando por você, né? Devendo declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu sei que esse vídeo ele tem o endereço certo. O Senhor me impeliu meu espírito para mim gravar esse pequeno vídeo, porque o Senhor tem pessoas que conhece, sabe de pessoas que estão sofrendo, que precisam da palavra do Evangelho, uma palavra de esperança. Meu Deus, minha oração nesse dia é que essa palavra possa penetrar no coração dessa pessoa e trazer paz. Que toda cadeia, todo medo, toda tristeza, toda angústia possa ser removida e que o Senhor possa liberar paz. Paz sobre essas pessoas. Em nome de Jesus, eu oro declarando essa paz, essa alegria no coração dessas pessoas. Em nome de Jesus, traga paz e refrigério, traga esperança nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, fique na paz.